Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui reunidos para louvar, engrandecer o nome do Senhor neste domingo tão gostoso na nossa aula de EBD. Que Deus abençoe muito vocês. Estamos ainda separados, mas juntinho no nosso coração, nos cuidando contra o coronavírus, não é mesmo? Fique em casa, descanse, aproveite bastante, não é mesmo? E agora, vamos relembrar um pouquinho de tudo que a gente tem aprendido até agora? Muito bem! As nossas aulas têm sido sobre atributos de Deus na criação. Bom, vocês lembram, né, crianças, o que são atributos? Atributos são qualidades que nós temos que nos mostram quem é Deus. Muitas vezes pessoas falam que Deus é uma coisa, Deus é outra, mas e aí? A gente realmente conhece verdadeiramente quem é o Deus, o nosso Deus? Primeiro nós aprendemos que daqui a pouquinho nós vamos ver o desenho da Cecília. A professora me esqueceu, mas vamos relembrar então o que a gente já aprendeu. Deus enfatizou que Ele é o único e verdadeiro Deus. São três pessoas distintas que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que formam um único Deus, o nosso único e verdadeiro Deus. Aprendemos também que Deus, ele é eterno. Que maravilha, né? Saber que Deus sempre existiu, que foi a partir dele que todas as outras coisas foram criadas. E que também Deus tem poder. Nós não temos poder de criar alguma coisa, nós temos inteligência de criar uma cadeira, um brinquedo, uma televisão, porque Deus nos deu a inteligência. Mas Deus, ele tem poder de criar todas as coisas. Que maravilha, não é mesmo? Ele criou todas as coisas a partir de nada, né? Isso é muito incrível. E através da sua palavra, né? Ele disse e as coisas passaram a existir sem que nada houvesse antes. Deus é muito poderoso. E também é muito bondoso. Quanta bondade a gente viu de Deus, né? Tudo que aconteceu no Jardim do Éden, nas outras lições que a gente já viu, a gente pôde ver a bondade de Deus. E ele expressou essa bondade através da vinda do seu Filho Jesus para nos salvar. E Deus também, nós aprendemos sobre a santidade de Deus. Significa que Deus é santo, ele é justo, então ele não gosta do pecado, ele abomina o pecado. Crianças, e por ele ser santo, nós ficamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, toda a humanidade com ele se tornou pecador. E por causa disso nós ficamos separados de Deus. Porque no céu não entra pecado. Muito bem. E também a gente pode ver sobre a ira de Deus. Que Deus, ele se ira. Significa o quê? Que ele fica muito, muito, muito aborrecido com o pecado. E olha, ele castiga o pecado, ele não gosta, no céu não pode entrar pecado. E sabe, tem mais, hein? Tem gente que fala sobre pecadinho, pecadão, isso não existe. Para Deus, tudo é pecado. E a ira de Deus lá no Jardim do Éden também a gente pôde ver, né? Que Deus, ele ficou muito irado com tudo que aconteceu, com a desobediência de Adão e Eva. Mas, por outro lado, também, a gente pode perceber mais uma qualidade de Deus, que ele teve muita paciência. Teve paciência com Adão e Eva, porque ele poderia ter acabado, eliminado a raça humana, mas não fez. Por quê? Porque ele é bondoso e ele tem muita paciência. A paciência de esperar que as pessoas se voltem para o caminho certo, a paciência de esperar que você, que eu, receba Jesus no nosso coração e volte para eles, porque este foi o plano que Deus teve para que um dia eu e você vivêssemos com ele no céu. E esse plano é qual? Que Jesus viesse à terra e derramasse o seu sangue para nos salvar. Que maravilha, não é mesmo, crianças? E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, daqui a pouquinho, com o professor Vitor. Só que agora nós vamos falar
da tarefinha da semana passada. Lembra que era para fazer os desenhos? E eu quero parabenizar a Cecília. Parabéns, Ceci do coração. Olha que desenho lindo que ela fez. Aprendeu ali que Deus é um único Deus, mas que ele subsiste, né? Ele existe em três pessoas. Ela expressou ali com os desenhos dela as três pessoas da Trindade e também um pouquinho sobre a criação de Deus. Eu gostei bastante. Muito, muito criativa, Cecília. Muito criativa, olha, parabéns. Continue assim, Ceci. E olha, eu tô sentindo falta das outras crianças participarem. Cadê o teu desenho, Yuri, Murilo? Cadê a Aicon, a Lara? Cadê o João? Pois é, o Arthur. Tô esperando o desenho de vocês, hein? Olha lá. Mande pra gente, pede para o papai enviar para o nosso WhatsApp, meu ou do professor Vitor, para vocês aparecerem aqui na nossa galeria, tá bom? Olha, agora preste bastante atenção, porque a aula vai começar. Muito bem, crianças, muito bem. Vamos passar aqui mais um slide. A gente precisa de muita concentração de vocês e o que a gente pede para Deus é que Ele abençoe esse nosso tempo de estudo para que a gente possa compreender, tá bom? Preciso de concentração de vocês que a gente vai trabalhar bastante coisa aqui, tá? Vamos lembrar aqui no texto de Gênesis, no capítulo 2, o que Deus falou para o mandamento, a ordem que Deus deu para Adão ali. E o Senhor Deus ordenou ao homem, disse a Bíblia: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês sabem dessa história, né? Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá, foi o que Deus disse. Eu quero que você pense comigo quantos mandamentos Deus deixou aí. A gente consegue ver um único mandamento aí, né? Era um mandamento difícil de ser entendido para se obedecer? Não era, né? Era um mandamento simples de ser compreendido, né? Para que existia esse mandamento? Para lembrar Adão e posteriormente Eva de que Deus era o Senhor ali, né? Que Deus era o Senhor sobre a vida deles, sobre aquele lugar, né? E Deus deixou então esse mandamento. Agora, já no capítulo 3 seguinte, quando a gente vê toda aquela narrativa da queda de Adão e Eva, a gente vê que a serpente aqui, né, Satanás, perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ele pergunta para Eva. Foi isso que Deus disse? Que não era para comer de nenhum fruto da árvore do jardim? E a Eva responde, né? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Olha que sutileza que às vezes a gente não percebe, mas quando Eva responde à serpente, ela diz que não poderiam comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, nem tocar nele, mas Deus disse, a gente viu ali antes, em algum momento, que não era permitido tocar, né, no fruto, na árvore. A gente não vê isso, né? E então a serpente começa a observar isso e ela é muito sagaz, né? Então disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês veem ali o que Satanás faz? Ele questiona a palavra de Deus, ele modifica, ele altera aquilo que Deus disse e depois ele nega a palavra de Deus. É muito complicado, né? E são coisas que às vezes a gente não percebe ali no texto, né? Agora, com essa passagem da queda e com a posterior ali, a expulsão de Adão e Eva do jardim, a gente vai aprender sobre alguns atributos de Deus também, né? Primeira coisa que a gente vai ver é sobre misericórdia de Deus, né? A gente sabe, crianças, que justiça é receber o que merecemos, né? Quando alguém é justo, ele dá conforme aquilo que a pessoa merece receber. Mas misericórdia é não receber aquilo que merecemos. Então, quando Deus não nos trata conforme nós merecemos por causa do nosso pecado, ele tem sido misericordioso conosco, né? Olha só o que aconteceu ali depois da queda. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós. Veja que legal aqui que Deus manifesta a Trindade, né? Como o único Deus, ele fala no plural. Isso é bem legal. Se você já aprendeu sobre o plural, você sabe que tem mais uma pessoa envolvida ali na Trindade, né? Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso Deus mandou embora do jardim para cultivar o solo do qual foi tirado, diz a palavra de Deus lá em Gênesis 3.
22 e 23. E olha que interessante isso. Foi um ato de misericórdia, sim, de Deus, né? Deus é santo, ele é justo, né? Mas ele também é misericordioso, né? Porque Deus não permitiu que Adão ficasse vivendo eternamente no sofrimento do pecado como consequência da sua atitude pecaminosa. Então Deus não permite que ele coma mais, que ele esteja ali no jardim e que ele viva para sempre. É um ato de misericórdia de Deus. Deus ele é muito misericordioso. O outro atributo que a gente vai aprender, além da misericórdia hoje, é a graça. A gente já viu que justiça é receber o que nós merecemos. Misericórdia é não receber aquilo que merecemos. Graça é receber aquilo que não merecemos. Presta bastante atenção para não se confundir. Justiça é quando a gente recebe aquilo que merece. A misericórdia, a gente não recebe aquilo que merece. Mas a graça, a gente recebe algo. E é algo que a gente não merecia. Pelo contrário, né? Nós merecíamos condenação. Nós também nascemos pecadores depois da queda dos nossos pais ali, Adão e Eva. E nós merecíamos a condenação, mas por meio de Cristo nós podemos receber a salvação. Isso é receber, isso não é apenas não receber aquilo que merecemos, mas nós recebemos a salvação e perdão de pecado, nós podemos receber isso por meio de Cristo, mesmo não sendo merecedores, né? Isso é muito lindo, isso é incrível, né? Como que Deus é misericordioso, como que Deus é gracioso conosco, mesmo a gente pecando, afrontando o seu caráter, né? E olha só, criança, uma coisa que é muito importante, né? Se você conhece Jesus, se você tem um relacionamento com Jesus, se Ele é o Senhor da sua vida, eu quero te dizer que a graça, ela não é apenas a base para a nossa salvação. Você deve saber disso, né? Que a salvação vem pela graça, que nós não merecemos. É algo que Deus nos dá, é a iniciativa de Deus e nós não merecemos isso. Mas também a graça é a base para toda a nossa caminhada cristã, porque aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, né? Aquilo que nós queremos fazer para agradar a Deus, para glorificar a Deus, também a base disso é a graça de Deus. É tudo isso que Deus já fez por nós. Nós não fazemos algo para obter alguma coisa de Deus. Nós não fazemos algo para barganhar, ou seja, fazemos algo para pedir que Deus faça algo por nós, né? A nossa caminhada toda cristã a base é a graça de Deus, esse favor que Deus nos tem dado de maneira imerecida, né? Olha lá no texto de Gênesis, né? Os olhos dos dois se abriram, quem? Adão e Eva, e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Agora eles então estão envergonhados por causa do pecado deles, e eles então juntaram folhas para se cobrir, né, numa tentativa de salvar a si mesmo aí da sua vergonha. Mas o Senhor, olha como ele é gracioso, ele apenas não dá conforme aquilo que eles mereciam, né? Mas ele também é gracioso, e Deus faz roupas de pele e veste Adão e sua mulher. E ali acontece então essa primeira morte, Deus tendo que matar um animal para com essas peles cobrir Adão e Eva, né? E isso já nos aponta para a graça de Deus também por meio de Jesus, né? O perfeito sacrifício, né? Que foi morto para cobrir os nossos pecados, né? Então isso é muito grandioso, né, crianças? Deus é misericordioso, Deus também é gracioso, é a graça de Deus que a gente está vendo. E o último atributo que a gente vê aqui é o amor de Deus. O amor de Deus que não apenas sente, mas age. Olha que interessante. É uma entrega, uma atitude intencional, proposital de fazer bem a pessoa amada, né? E qual que é a finalidade desse amor de Deus? É a sua própria glória, a própria glória de Deus. É legal da gente ver que já existia amor entre as pessoas da Trindade antes mesmo do mundo ser criado. E por isso esse é o fundamento, esse amor é o amor com que a gente se espelha para amar outras pessoas, né? É o amor de Deus. E olha que texto interessante, a gente vai ver também depois com a tia Anitta mais uma vez nas aplicações. Mas quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Você sabe bem, Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Veja como não apenas sente, mas age. Ele manifestou enviando o seu Filho unigênito ao mundo, seu único Filho ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. É o que diz em 1 João 4, 8 e 9. É o amor de Deus, incrível o amor de Deus, né? Vamos ver lá no texto de Gênesis também, Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens.
Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Agora, olha que interessante, presta atenção. Porém, inimizade entre você e a mulher, disse Deus, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha que interessante, crianças. Parece difícil de entender, mas o que Deus está fazendo aqui é nos mostrando, nos anunciando o seu evangelho. Ele está nos dizendo que aquele que é a descendência da mulher, o próprio Deus, que nasceu de uma mulher, se fez um homem, nasceu aqui um bebezinho, cresceu, teve seu ministério e morreu numa vida perfeita, sem ter qualquer culpa, este lhe ferirá a cabeça, ele daria o golpe fatal, ele venceria Satanás e venceria a morte e seus inimigos. Isso é incrível, né? É o evangelho, né? Para nós pecadores, é a nossa reconciliação com Deus, já anunciada ali naquele primeiro momento. É muita misericórdia, muita graça e um amor imenso de Deus. Né? E para fechar, eu quero mostrar para vocês aqui um texto de Romanos, que diz, Romanos 5,15. Então, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. A transgressão de Adão e Eva e a dádiva da vinda de Jesus. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de quem? De Adão, muito mais a graça de Deus. Isso é, a dádiva pela graça de um homem só, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Da mesma forma que um só representante nosso caiu quando foi tentado, e por causa disso nós todos nascemos em pecado, também um representante nosso é o que nos traz a reconciliação com Deus. Esse é Jesus Cristo, o próprio Deus que veio aqui à Terra, se fez homem, abriu mão da sua glória, morreu numa cruz. E esse é o grande evangelho para nós pecadores. Essa é a grande mensagem de amor de Deus para nós, para que a gente nos renda a esse Deus incrível, esse Deus misericordioso, gracioso e amoroso. Amém? Ah, muito linda a sua aula, professor. Gostei muito. Agora é com vocês. Olha só. O que Deus espera que eu faça? Depois de tudo que eu aprendi, de tantos atributos de Deus, sabendo que todos esses atributos é para quê? Para a gente glorificar, adorar por aquilo que Deus é, crianças. Então, a gente vai olhar hoje, falar um pouquinho sobre a misericórdia. Deus, ele nos ama muito, criança, e em todo o seu amor existe misericórdia. Lá no Jardim do Éden, vocês viram que Deus, ele poderia ter expulso Adão e Eva. E com isso toda a humanidade, né, ia padecer. Mas ele mostrou misericórdia, enviando Jesus para nos salvar. Olha que coisa linda, não é mesmo? E Jesus, o único e verdadeiro Filho de Deus, ele foi o nosso maior exemplo de misericórdia. E ele também nos ensinou a sermos misericordiosos. Todo o Novo Testamento é cheio das palavras que Jesus, dos milagres que Jesus fez. Lembra de um? A cura do cego de Jericó, a ressurreição de Lázaro, quando ele foi misericordioso, quando ele acalentou a Maria e a Marta, as irmãs de Lázaro, que estavam tão tristes com a sua morte. Tantos exemplos que Jesus, ele restaurou vidas, ele curou. Então, criança, isso é ser misericordioso. E aí a pergunta que vai, mas como é que eu posso ser misericordioso? Primeiro, eu tenho que ter um coração sensível para ajudar as pessoas, os meus amiguinhos com problemas. Quantas vezes a gente tem um amiguinho que está triste, que está doentinho, ou que está com alguma dificuldade? Eu tenho que ajudar essa criança, eu tenho que ajudar um amiguinho. E falar para o meu amiguinho sobre Jesus, que é o nosso maior exemplo de misericórdia, não é mesmo? Que foi o nosso maior exemplo. Aí também, crianças, na palavra do Senhor, em Mateus 5,7, diz assim: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ai, que gostoso, né, criança? Saber que Deus, ele está ali pronto para nos ajudar, pronto para nos restaurar. Aí agora, vamos lá, mais um. Olha só o que está escrito ali.
Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sobre o amor de Deus, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que é fácil a gente amar aqueles que nos magoam? Ai, às vezes fica meio difícil, né? A gente pensa, poxa, é fácil eu amar o meu amiguinho que gosta de mim, mas aquele que não gosta, que fica falando coisas que me chateiam, eu não sei se é fácil não, professora. Ah, sim, mas você sabia que Deus, crianças, ele ama muitos pecadores, mesmo que o nosso pecado tenha magoado muito. E a maior prova do amor de Deus é a entrega de Cristo por nós. E aí, crianças, Deus, ele quer salvá-lo se você confiar nele. E o que eu quero te propor é que você pense a respeito disso, em confiar, em receber esse Jesus, né? Ele quer que você também ame os outros, assim como Jesus amou todas as pessoas, assim como Deus demonstra seu amor para todas as pessoas. Como que eu faço isso? Orando pelos meus amiguinhos. Sabe aquele amiguinho que te magoa? Ora por ele, para que Jesus fale com ele também, para que ele conheça o único e verdadeiro Deus. Não é mesmo? E aí, vamos para mais um. Que maravilhosa graça é essa, crianças? Olhe lá. Você está vendo naquele morro? O que tem ali? Gente, Deus é gracioso em seus planos e todos eles são perfeitos. Deus, crianças, ele prometeu salvar as pessoas que confiam na salvação que vem de Jesus. Esse foi o maior presente de graça para toda a humanidade que confia no Senhor. Que lindo, não é mesmo? É uma graça imerecida. Você já aprendeu com o professor Vitor? Por quê? Porque nós somos pecadores e a gente nem merecia isso, né? Eu não preciso pecar de joelhos e até Santa Teresinha de joelhos, Santa Teresinha de Itaipu. Lembra que a professora fala isso? Não. Por quê? Porque é um presente, é de graça a salvação. Eu preciso o quê? Confiar a minha vida a Cristo. A palavra de Deus em João, capítulo 3, versículo 36, diz assim: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que triste, né? Então, aquele que confia no Senhor, que recebe Jesus no seu coração, ele pode ter de presente a salvação. Mas aquele que não recebe, aquele que não anda com o Senhor, a ira de Deus pode permanecer nele, né? Lembra? É muito difícil, é muito triste, né? Crianças, nós temos que agradecer a Deus pela sua graça. E todos os dias orar e agradecer. E no meu caminhar ser uma criança melhor. Uma criança que ora, que fala de Jesus. Uma criança que quer crescer na graça, né? Agora eu vou chamar o professor Vitor, que nós vamos fazer uma oração. Eu quero que você prepare, nós vamos agora abaixar as nossas cabecinhas, fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus, crianças. Nós vamos pedir para que esse Jesus maravilhoso perdoe os nossos pecados. Vamos também reconhecer tudo aquilo que a gente tem feito de errado e reconhecer o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Né? Vamos orar, então? Abaixa sua cabecinha. Senhor Jesus, muito obrigado, Papai do Céu, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu creio, Senhor, em tudo que o Senhor fez por nós, que veio, que derramou o seu sangue, ó Pai, para que um dia eu pudesse estar contigo vivendo no céu. Perdoa-me, Papai, tudo aquilo que eu tenho feito de errado e me faça ser uma criança melhor, ó Pai. Que cada dia eu
faça misericórdia. Eu vivo a misericórdia de Deus porque eu recebo ela, Senhor. É um presente que Deus tem dado a mim. Me faça, Senhor, ser uma criança que ande nos seus caminhos. Em nome de Jesus, que eu peço hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, Amém. crianças. Deus abençoe vocês. Semana que vem, se Deus permitir, temos série nova, você não pede por esperar. Tá bom? A gente se vê na semana que vem. Fiquem com Deus, uma boa semana. Um beijo, saudades! E mande os desenhos pra gente!